Oi, tudo bom? Senta aí que eu vou fazer um mate enquanto eu te conto como eu enchi a minha agenda de psicóloga em menos de 6 meses de formada e como tu pode aplicar essas mesmas estratégias por aí para encher a tua agenda também. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao meu canal. Finalmente eu posso falar isso. Uma salva de palmas, estou muito feliz de fazer esse primeiro vídeo aqui pro meu canal no YouTube. Êêê! Palmas. Bora lá. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Mariana. Eu sou psicóloga de formação, sou marqueteira por opção. Hoje eu ajudo psicólogas a encherem a agenda captando pacientes com o digital. E esse é o propósito aqui do canal também. Eu já faço isso lá no Instagram há muitos anos. Eu tô lá como a Psi Digital. Talvez tu esteja chegando por lá, então seja bem-vindo ao canal. E se tu tá chegando por aqui agora, já me acompanha lá no Instagram também. Eu crio bastante conteúdos sobre como ter um perfil profissional estratégico, como criar conteúdo com estratégia, com a finalidade de vender o teu serviço, o teu produto na internet como psicóloga. E eu mesma comecei o meu posicionamento no digital quando eu estava no 8º semestre da faculdade. E não foi nada muito pensado, assim, estrategicamente lá no início. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava na praia de férias, e eu sempre passava as férias de verão na praia e fazia, sei lá, 2 semanas que só chovia. Eu estava entediada, basicamente. E aí eu pensei, por que não criar um perfil no Instagram para postar conteúdos de psicologia? Por que não? Tipo, bem aleatoriamente assim. E foi assim que eu comecei. Aí, só depois que eu fui descobrir que não bastava ter um perfil para, tipo assim, criar conteúdos de psicologia, né? Que a gente, na verdade, precisa criar conteúdo que atraia, na verdade, a pessoa que vai querer fazer terapia com a gente, não criar conteúdos de psicologia aleatoriamente. Mas isso eu fui descobrir só muito tempo depois. Eu criei o perfil mesmo com a intenção de postar conteúdo de psicologia. E eu comecei como dava, tá? Eu comecei, tipo assim, seguindo as vozes da minha cabeça, eu comecei sem saber o que eu tava fazendo, eu não tinha os equipamentos que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha o cenário que eu tenho hoje, não tinha nada, eu só tinha vontade mesmo. E 2 coisas que vocês precisam saber sobre mim. Eu sempre limpo a mão que fica suja de erva quando eu faço chimarrão na meia, e eu tô sempre de chinelo com meia, porque eu trabalho sempre de casa. E aí minhas meias, elas são basicamente meio verdinhas, assim, por causa da erva. E eu tô sempre de chinelo com meia. Todos os vídeos que eu vou gravar pra este canal, eu estarei de chinelo com meia. Informação aleatória pra senhora ter sobre mim. Vamos lá, onde eu estava? Assim, eu comecei do jeito que dava. Eu não esperei ter as condições perfeitas pra começar, eu não esperei saber tudo, não esperei me sentir pronta, nem nada assim. Então aí já fica o primeiro insight. Primeiro tu começa, depois tu fica pronta no meio do caminho. E aí beleza, isso era férias de verão, criei meu perfil lá, comecei a postar coisas totalmente aleatórias, tipo assim, cuide da sua saúde mental. Daí a foto do lado do perfil era um cérebrozinho, sabe? Eu já fui essa pessoa, já estive aí. Era totalmente aleatório, não tinha estratégia, tinha nada. Também não tinha engajamento, não tinha seguidor, tinha nada, nada de nada. Era eu postando, minha mãe aplaudindo e assim a gente ia. E eu me esforçava, sabe? Até que eu comecei a perceber que eu tava colocando energia, eu tava colocando esforço, mas eu não tava saindo do lugar, porque eu não tava fazendo as coisas com estratégia. E aí eu decidi começar a estudar sobre criação de conteúdo, posicionamento digital, para além de estudar só coisas técnicas, o que foi o segundo acerto, que eu diria, começar a estudar sobre isso. Eu fiz muitos cursos, eu investi muito nisso, eu aprendi com várias pessoas diferentes sobre posicionamento digital, criação de conteúdo, vendas. Eu estudei muito sobre isso e eu comecei a aplicar, adaptar as coisas para aplicar na realidade da psicologia, no caso, no momento de uma estudante de psicologia, né? E aí, em meio a isso, eu comecei a mostrar também mais de mim, da minha personalidade, da minha autenticidade, porque eu fui começando a entender, estudando e entendendo que não é sobre ter um perfil para falar de psicologia, é sobre ter um perfil em que eu crie conteúdo para
conectar com as pessoas que estão do outro lado da tela me assistindo, e perfil com conteúdo útil para que as pessoas queiram fazer terapia comigo, para que as pessoas vejam autoridade, credibilidade em mim, sabe? Eu comecei a entender isso e comecei a mudar a minha forma de criar conteúdo. Então, ao invés de ter lá um perfil totalmente aleatório, com conteúdos aleatórios do que, tipo, sei lá, me dava vontade de falar na hora, eu comecei a delimitar o meu nicho, a minha persona, comecei a entender sobre quais assuntos dentro da psicologia eu criaria conteúdo e como eu usaria esses conteúdos para servir ao outro, para ser útil para as pessoas, para gerar credibilidade, autoridade ali no meu trabalho e tudo mais, mesmo ainda sendo estudante. Eu fui fazendo isso, foi começando a funcionar mais, o perfil foi começando a crescer. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a mostrar também mais de mim, de quem eu sou, da minha personalidade, dos meus gostos, meus hobbies, da minha vida na fazenda. Acho que eu esqueci de falar isso lá no início do vídeo, né? Mas eu moro numa fazenda linda, maravilhosa. Quem me acompanha lá no Instagram vê quase todo dia algum bicho por lá, seja um cavalo, um cachorro, uma vaca. Sempre tem. E, enfim, aí eu fui começando a mostrar mais quem eu era, as pessoas começaram a gostar disso, a querer me acompanhar e foi começando a dar certo, assim, eu fui começando a ter um gostinho de o que funciona no digital. Uma coisa que eu fazia muito também, como eu era estudante, eu mostrava muito que eu estava estudando, não no sentido de compartilhar o que estou estudando, sabe? De ensinar para as pessoas sobre assunto X. Porque o meu foco não era ensinar psicologia para as pessoas, porque eu não queria atrair outros estudantes de psicologia ou outros psicólogos. Mas o fato de eu mostrar que eu estava estudando, não que eu fosse ensinar o conteúdo que eu estava estudando, mas eu mostrava que eu estava estudando. Por quê? Para gerar aquela sensação também de que apesar de que eu era estudante, de que eu sabia o que eu estava fazendo, de que eu estava trabalhando para me tornar uma boa profissional. Então eu comecei a construir essa imagem de boa profissional, de credibilidade, de autoridade no meu posicionamento como estudante mesmo. Eu ia mostrando que eu estava estudando, que eu estava me aprimorando, os cursos que eu ia fazendo, até o processo ali de fazer o TCC, o quanto eu me empenhava, enfim, eu fui documentando toda essa jornada no meu perfil também. E isso foi fazendo muita diferença para o quanto as pessoas me viam como referência. Tanto que foi quando eu comecei a fazer isso também que muitas pessoas começaram a me pedir indicações de psicólogas. Elas vinham, pessoas que eu não conhecia, pessoas que me seguiam porque me seguiam, né? O perfil começou a crescer, na época eu acho que eu devia ter uns, sei lá, 5.000 seguidores mais ou menos, e começou a fluir assim, e as pessoas foram começando a me pedir indicações. Mari, quero começar terapia, teus conteúdos, tipo, me mostraram que, sei lá, na época meu nicho era ansiedade, né? E, eu tô com muitos sintomas que tu vai falando aí, eu tô me identificando muito, eu preciso fazer terapia e tal, me indica alguém para eu começar a fazer terapia. E aí eu indicava psicólogas já formadas, que eu confiava, que eu conhecia, amigas, e assim a coisa foi começando a fluir. Isso eu já tava lá pelo 9º semestre da graduação, mais ou menos, quase entrando ali no último período da graduação. E aí foi justamente nesse período aí entre o 9º e o 10º semestre, quando faltava mais ou menos ali uns 6 meses para eu me formar, que aconteceu um momento único, assim, na minha carreira. Que foi quando uma mulher, me mandou uma mensagem querendo começar a terapia comigo. E aí eu expliquei que eu ainda era estudante, que eu não podia atender, mas que eu poderia indicar para alguém. E aí ela me disse, não quero indicação. Quanto tempo falta para tu te formar? Ela perguntou. E eu falei, uns 6 meses, mais ou menos e tal. Ela, eu vou esperar. Tem como tu anotar aí meu nome e meu número? Porque eu quero fazer terapia contigo. E esse momento foi uma coisa meio assim, abriu minha cabeça. Realmente eu vi acontecer aquilo que a teoria do marketing diria que ia acontecer, de as pessoas começarem a me escolher, quererem fazer terapia comigo. Eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Mas eu imaginava que isso fosse ser só lá quando eu fosse formada, já pudesse de fato vender terapia, mas aconteceu antes ainda. E não foi só com essa pessoa que aconteceu, foi com várias. Depois desse caso, começou a acontecer mais e mais e mais e mais, de as pessoas saberem
que eu estava me aproximando ali do final da graduação, eu ia contando do TCC, dos estágios finais, da época lá da formatura, eu ia contando e as pessoas foram começando a me pedir espontaneamente para entrar numa lista de espera, tipo, olha, me avisa quando tu te formar, ou quando tu te formar eu quero fazer terapia contigo, coisas assim, as pessoas já estavam prontas para iniciar a terapia comigo. E foi aí que se formou espontaneamente uma lista de espera para começar a terapia comigo antes mesmo de eu me formar. Eu fui, óbvio, né, avaliando se os casos não eram graves, eu fui sempre deixando de qualquer forma contatos de indicação, mas fui pegando nome, telefone, e gente, não era nada profissional, era um papel ali com o nome e o telefone da pessoa, e fui estocando ali esses contatos dessas pessoas que escolheram esperar por mim, para serem atendidas por mim. E, de fato, quando eu me formei, eu tinha uma lista de espera de quase umas 20, 30 pessoas, não lembro agora exatamente, mas eram 20 e poucas pessoas que queriam fazer terapia comigo, que estavam esperando eu me formar para fazer terapia comigo. E aí, como eu já tinha estudado bastante sobre marketing, eu comecei a usar esse movimento a meu favor. E eu gerei um verdadeiro movimento em relação à minha formatura. Eu comecei a compartilhar com as pessoas o quanto faltava para a formatura, quando saiu a data, os preparativos, a prova de toga, a defesa do TCC. Eu comecei a realmente gerar um movimento em relação a isso para que as pessoas estivessem, de fato, esperando eu me formar, esperando eu abrir a agenda, estivessem ansiosas por isso, para que eu não ficasse naquele limbo de ter que correr atrás das pessoas e sim que as pessoas já estivessem esperando essa data para começarem a terapia comigo. E deu muito certo. Teve um momento que eu me lembro que foi, sei lá, uma semana antes, assim, da minha formatura, que eu acordei com uma mensagem de uma pessoa completamente aleatória no Instagram, que eu não sabia quem era, dizendo assim, faltam 7 dias, sei lá, é sábado, tua formatura, tô muito feliz, eu te acompanho há muito tempo, tô louca pra começar a terapia contigo. E aí eu fiquei, gente, esse troço de conteúdo funciona mesmo. Porque nem eu tinha me dado conta que faltava uma semana pra formatura, sei lá o que eu tava pensando. E ela, uma pessoa aleatória que me seguia, que eu não conhecia, tava lembrando da data, tava esperando por aquela data. Então, eu diria que foi um movimento de muito sucesso esse que eu fiz, de começar a compartilhar o processo para chegar na formatura. E é uma coisa que eu recomendo que todas as estudantes de psicologia façam também, para que as pessoas de fato estejam esperando tu abrir a tua agenda quando tu for abrir. E aí, de fato, eu me formei, peguei o meu CRP e no dia seguinte eu já estava com uma paciente agendada e eu comecei a abrir minha agenda, fui chamando as pessoas que estavam na lista de espera, algumas já tinham iniciado terapia com outras psicólogas que eu tinha indicado porque tinha uma questão mais urgente ou surgiu algo urgente no meio do caminho, mas a grande maioria das pessoas esperou eu me formar para de fato começar a terapia comigo. E eu inclusive eu tive que escalonar a minha agenda, abrir aos poucos, porque eu tinha só 2 pacientes na época do estágio, porque foi um estágio em meio à pandemia, então eu não tinha muitas possibilidades de atendimento, assim, eu atendia só 2 pacientes e eu não queria, né, abrir a minha agenda de 2 para 20 pacientes do nada, porque eu tinha medo de não dar conta. Então eu fui começando, assim, na primeira semana eu atendi 4 pacientes, depois eu fui para umas 6, depois eu fui para 8, depois eu fui indo, até me acostumar ali, de fato, em poucos meses eu tava com 20 e poucos pacientes, que foi o máximo que eu estabeleci ali como um número saudável para minha agenda para manter naquele momento. E foi assim que em menos de 6 meses de formada eu já estava com a minha agenda cheia, lotada de pacientes e já com uma nova lista de espera se formando de pessoas interessadas em fazer terapia comigo. Fatores que fizeram total diferença para os resultados que eu tive como estudante de psicologia e depois como psicóloga formada para encher a minha agenda tão rápido quanto eu enchi. Vamos lá. Primeiro, eu não esperei estar pronta para começar. Eu só comecei e depois eu fui aprimorando ao longo do processo. Segundo, eu dava e continuo dando a minha opinião sobre as coisas. Eu nunca tive medo de desagradar, medo de me posicionar, porque eu entendo que é isso que me diferencia das outras pessoas e isso faz
total diferença pro teu posicionamento digital, independente do momento da carreira em que tu esteja, seja estudante, psicóloga já formada, com 200 anos de experiência, não interessa. Tu precisa saber te posicionar, dar a tua opinião sobre as coisas, sair de cima do muro, sabe? Porque senão tu não vai pra lugar nenhum mesmo. Outro ponto, eu nunca tive medo de investir no meu trabalho e nos meus estudos para além da psicologia. Estudar sobre marketing, sobre conteúdo, sobre vendas, sobre posicionamento digital, investir nisso, realmente dedicar tempo, dinheiro para estudar coisas além da psicologia me deixou 99% na frente de outras pessoas. Porque a grande maioria dos profissionais, principalmente dos estudantes, mas dos profissionais no geral, assim, da psicologia, estudam teoria, estudam só teoria. E não estudam sobre negócios, sobre empreender com a clínica, sobre se divulgar no digital, sobre vendas. A maioria das pessoas não sai do tecniquez e por isso que não vai pra frente. E esse foi um grande diferencial meu desde sempre. Eu nunca tive medo de investir. Eu investi sem medo porque eu sabia que se eu me dedicasse, eu ia colher os frutos dessa dedicação, desse investimento. Eu ia ter resultados com isso porque eu ia fazer acontecer. Então isso eu considero que é um dos fatores que mais fez diferença ao longo da minha história em vários momentos. Seja lá como estudante para ter aquela virada de chave para de fato começar a ter resultado, seja depois para dar novos passos no meu negócio, na minha carreira, enfim. O medo de investir é uma coisa que te empaca. Então essa disposição, essa abertura, assim, para investir no meu trabalho, para de fato fazer acontecer, é uma coisa que eu considero que me trouxe até aqui hoje e que eu recomendo que tu faça o quanto antes, que tu pare de investir só no que te ensinam na faculdade, só na técnica da psicologia e comece a estudar sobre outras coisas, comece a investir em ti mesma, porque é só assim que tu vai colher resultado. Não basta hoje em dia te formar na faculdade e ficar sentado esperando. Não adianta mais, não é, tu precisa te diferenciar, tu precisa ter repertório fora daquilo que a faculdade te ensina. Outro ponto, eu não desisti no meio do caminho. Hoje eu não consigo resumir a minha história inteira em um vídeo, fica muito difícil, né? Mas óbvio que tiveram momentos de dificuldade, momentos de... Ai, Jesus, eu esqueci que eu já tinha enchi de novo. Quase que eu derrubo todo o mate em mim. Tô aprendendo a ser youtuber ainda, vocês me desculpem. O que eu tava falando? Lembrei. Que tiveram sim dificuldades ao longo do caminho, mas que eu não desisti. E esse é um ponto também. Muitas das pessoas não têm sucesso ou êxito que gostariam com o digital, empreendendo na clínica ou enfim, porque desistem antes de chegar lá. Desistem no meio do caminho, porque não tem a persistência para suportar o processo. E muitas vezes não tem uma visão de longo prazo. É isso que faz desistir. Tu faz hoje para colher hoje, tu não enxerga que muitas vezes o investimento que tu faz agora é uma coisa que tu vai colher em anos, assim. Se tu for parar para pensar, qualquer empreendimento, qualquer negócio, não é uma coisa que tu investe hoje para colher amanhã. É uma coisa que tu investe hoje para colher daqui anos. Então, a visão de longo prazo sempre foi uma coisa também que me manteve firme no processo, apesar das dificuldades. Porque eu nunca enxerguei as dificuldades como o fim do caminho. Eu enxerguei como, um passo do processo, só mais um. Bora continuar. E outro ponto que eu acho que me diferenciou muito ao longo do processo, me diferencia até hoje, é que eu soube usar muito bem a minha autenticidade, quem eu sou, minha personalidade e meus pontos fortes a meu favor no meu posicionamento e na minha criação de conteúdo. Então, se tu for entrar no meu perfil hoje, ele é a minha cara. Se tu for ver aqui os meus vídeos no YouTube agora e os próximos que eu for postar, eles vão ser a minha cara também, eles vão ter o meu jeito de falar, eu não vou tentar parecer outra pessoa. Eu sou isso aqui mesmo que eu tô falando pra vocês. Tô aqui tomando um chimarrão, eu mostrei que eu uso chinelo com meia, sei lá, às vezes eu falo desse jeito que eu falo, eu sou sincera, eu dou minha opinião sobre as coisas, eu faço brincadeiras, essa é quem eu sou. E não esconder isso, não tentar entrar no estereótipo de psicóloga que fala sempre calma e sempre não sei o que. Gente, eu não sou essa pessoa. Eu não sou. E eu nunca tentei ser uma coisa que eu não sou. Eu sempre soube usar a minha personalidade, meu jeito
a meu favor para que as pessoas se identificassem comigo e as pessoas certas me escolhessem. As pessoas que querem uma psicóloga desse jeito, sabe? Que querem uma mentora desse jeito que eu sou. Porque não adianta eu tentar ser um personagem no Instagram, no digital, e aí quando a pessoa vem para fazer terapia comigo ou vem para ser minha aluna, daí ela, sei lá, ela é outra pessoa. Eu não consigo sustentar esse personagem dentro do meu serviço, sabe? Não faz sentido. Então, uma das coisas que eu acho que também fez total diferença foi eu saber ser autêntica e usar minha autenticidade a meu favor para atrair pessoas que se identificam com o meu jeito e que me querem, me escolhem por ser quem eu sou. E aí tu pode te perguntar, né, como que eu vim parar aqui então? Como que eu vim parar ensinando psicólogas a usarem o digital a seu favor, a captarem pacientes, encherem sua agenda e tal? Na verdade foi um processo muito espontâneo. Colegas, amigas de faculdade foram vendo o que eu estava fazendo, o movimento que eu estava fazendo, foram vendo que estava dando certo e foram me pedindo, Mari, ensina. E eu comecei a ensinar. E eu fui aplicando, eu fui lapidando, fui adaptando tudo que eu aprendi de teoria, de cursos de marketing que eu fiz, que eu aprendi de conteúdo, de vendas, enfim, eu fui adaptando tudo para o universo da psicologia, testando, vendo o que funcionava para nós, para nossa realidade e pincelando, criando a minha própria forma de fazer essas coisas, e foi aí que nasceu o meu método de posicionamento digital, de criação de conteúdo e captação de pacientes, que é o método que eu chamo carinhosamente de Psi Digital, que é o método Psi Digital, né? E que eu ensino hoje através dos meus treinamentos. Hoje eu ensino estudantes de psicologia e psicólogas a usarem o digital a seu favor na captação de pacientes, na venda de infoprodutos e principalmente usarem o digital de uma forma que faça sentido para vocês, para ti, de uma forma que tu consiga trazer a tua autenticidade à tona para te diferenciar, porque esse é um dos pilares, é uma das crenças assim maiores que eu tenho em relação ao posicionamento digital. E a minha missão hoje é formar o máximo de psis digitais possível para que cada vez mais psicólogas vivam muito bem da psicologia, tenham um resultado satisfatório aí com o seu negócio, com o seu posicionamento digital e cheguem onde querem chegar, cheguem no seu sucesso, no que tu considera o teu sucesso dentro da tua carreira. Eu tô aqui para te ajudar a chegar lá através do teu posicionamento no digital. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link com as informações dos meus treinamentos, caso tu queira dar uma olhada, queira entender como que eu posso te ajudar dependendo do teu momento, e caso tu te interesse em entrar para algum dos meus treinamentos, os links vão estar aqui embaixo. Dá uma olhada, se ficar em dúvida de alguma coisa, eu vou deixar também o contato do WhatsApp de suporte para tu entrar em contato, conversar comigo, com a minha equipe e entender como a gente pode te ajudar. E aproveita e me conta aqui nos comentários também se tu gostou desse primeiro vídeo do nosso canal, se fez sentido para ti conhecer sobre a minha história, se tu te identificou com algum ponto, se ficou com alguma dúvida também sobre a minha trajetória, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E caso tu tenha algum pedido por algum tema ou algo que tu queira que eu aborde no próximo vídeo aqui do canal, já deixa também nos comentários pra gente construir este canal juntas. Porque ele foi feito para a senhora aí, foi feito para ti, para eu poder te ajudar, ser útil para ti na tua caminhada como psi digital. Então vamos construir ele juntas, tá? Ah, e se inscreve no canal! É assim que fala, né? Me dá um tempo, gente, que eu sou nova no YouTube, não sei, mas acho que é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.